A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para dar cumprimento no nosso propósito que nós temos, de uma vez por semana, passar aqui na nossa rede social para deixar uma palavra de Deus para a vida de todos os irmãos que estão na escuta aí, que estão visualizando este vídeo, O nosso propósito é esse. Nós estamos aqui, queremos nesta oportunidade hoje, terça-feira, dia 11 de agosto, poder estar junto com os irmãos dividindo uma palavra de Deus, onde nós estamos aqui na nossa igreja sede, os irmãos sabem, na cidade de Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, e com alegria estamos aqui, para dividir com os irmãos uma palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, o Senhor tem colocado no meu coração, um tema que é um dos temas mais importantes que envolve a vida do ser humano, Por que é um tema mais importante? Porque hoje nós vamos falar da salvação da nossa alma. O Senhor colocou hoje este tema no meu coração. Falar um pouco aos irmãos sobre este plano salvífico, Este plano salvador, o plano da redenção da raça humana, que o nosso Senhor Deus então revelou a nós, aos homens. Amém, meus irmãos? Então, como base do que eu quero falar, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está aqui em nossas mãos, E o texto está em Lucas, Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 19, versículo de número 10, meus irmãos. Eu quero usar este texto como base daquilo que eu quero falar, para que os irmãos entendam. E eu quero, antes de ler a Bíblia, tomar a liberdade de dizer aos meus irmãos que o Senhor nosso Deus está muito preocupado com a tua vida, meu querido. Está muito preocupado também com a minha vida, ao que diz respeito à salvação da nossa alma. E por isso eu quero falar hoje sobre a salvação. A Bíblia diz assim, o texto que temos aqui em mãos para ler: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Hoje queremos falar então, como disse aos irmãos, de salvação. Por que queremos falar de salvação? Porque a salvação é o assunto mais importante que existe permeando a vida do ser humano. Existe um plano salvador, existe um plano redentor de Deus revelado aos homens. E para nós falarmos de salvação, é necessário os irmãos entender que precisamos voltar um pouco, e a bem da verdade é que precisamos voltar lá no princípio, para que entendamos por que existe um plano de salvação com a minha vida e com a tua vida, meu irmão. É verdade que lá no princípio Deus criou o homem, a mulher, e colocou no jardim do Éden. A Bíblia diz e revela que lá no Éden o homem e a mulher viviam abençoadamente pelo Senhor. Lá eles tinham tudo o que precisavam, vocês bem sabem. Em especial eles tinham uma grande e tremenda comunhão com o Senhor. Eles tinham uma completa comunhão. Eles estavam vivendo no Éden, diante do Senhor, em plena comunhão, quando os irmãos bem sabem que o inimigo, vendo todo este relacionamento, o inimigo então invejando a raça humana, querendo ferir o coração de Deus, a Bíblia diz então que ele entra na serpente, e entrando na serpente, a serpente engana a Eva, e então a Eva come do fruto que Deus havia dito que não era para que eles comessem, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz então que Eva, comendo, convenceu seu esposo Adão e participou então com ela naquela ação. Irmão, entenda uma coisa: quando isto acontece, a Bíblia Sagrada diz então que o homem passou ali, a partir daquele momento, a ser um homem que foi implantado na sua natureza agora, uma natureza pecaminosa. Quando o homem come daquela fruta, quando eles praticam aquele ato,
É bem verdade que eles transgridem uma lei que estava estabelecida de Deus, que não comesse daquele fruto. Eles quebram um princípio, e quando eles quebram um princípio, eles trazem para si, então, esta natureza pecaminosa para junto deles. Até então eles não tinham, eles viviam num estado de inocência. Então observe os irmãos, ali naquele momento o adversário, o inimigo, ele consegue implantar no ser humano uma natureza chamada natureza pecaminosa. A Bíblia nos mostra e chama isso de pecado original. É uma natureza que o homem recebe e recebeu lá no Éden quando transgrediu a lei do Senhor. Então ele recebeu esta natureza pecaminosa. Compreendam os irmãos uma coisa: quando o homem recebe essa natureza, a Bíblia mostra para nós que esta natureza ela é implantada pelo inimigo da nossa alma. E neste momento, então, o homem passa a ficar em uma situação comprometedora. Por que, meu irmão, que o homem fica em uma situação comprometedora? Porque agora ele está sobre o jugo do pecado. Agora ele passa a ser e ter uma natureza pecaminosa. Quando isso acontece, o pecado, ele dá ocasião para o adversário tomar domínio da vida do ser humano. Entenda uma coisa: o pecado é o que dá ocasião, é o que deu legalidade para o adversário acessar a vida do homem. Então, uma vez que o adversário agora acessa a vida do homem, ele consegue colocar o homem em uma condição de escravo, uma condição de servo. Por quê? Porque Jesus falou no Evangelho de João, e eu quero ler com você, capítulo de número 8, versículo de número 4, as seguintes palavras: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Então observe uma coisa: uma vez que o homem ficou subjugado ao pecado no Éden, ele tornou-se escravo do pecado. Logo nós entendemos pela Bíblia que quem criou o pecado foi o diabo. Então o homem, estando sujeito à sua natureza pecaminosa, ele torna-se, irmão, escravo não somente do pecado da prática ou da natureza pecaminosa, mas ele se torna escravo daquele que é o pai, que criou, que é o fundador do pecado, que é o diabo. Então observe, o inimigo passou a ter domínio sobre a vida do ser humano. O inimigo passou a conquistar, a possuir a vida do ser humano por causa do pecado. Então esta condição deixou a raça humana numa situação muito preocupante, em uma situação completamente comprometida diante de Deus. Então agora o adversário, que é o fundador do pecado, que tomou o domínio da raça humana, ele está já condenado, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo de número 16 e verso de número 11. Jesus diz: porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quando Jesus diz no Evangelho de João 16 e 11, o príncipe deste mundo, Jesus está se referindo a quem? Ao próprio Satanás. Então Jesus diz que Satanás já está condenado. Observe os irmãos, se Satanás está condenado e ele é agora o criador do pecado, e o pecado então subjugou a raça humana, lógico que todos aqueles que tiverem pecado também estão condenados. Então nós aprendemos uma coisa: a situação do ser humano é uma situação comprometedora. Por quê? Porque ele já nasce em pecado, ele já herdou no Éden essa natureza pecaminosa, meu irmão. Como é que tu sabe disso, pastor? O próprio Davi falou no Salmo de número 51, versículo de número 5. O que é que Jesus falou? Em iniquidade eu fui formado,
e em pecado me concebeu minha mãe. Então observe, o homem está numa situação comprometedora, o homem está condenado por causa da natureza pecaminosa. O homem está sujeito a ir parar aonde o adversário vai parar um dia, porque o adversário já está julgado. Então, quando Jesus diz que o diabo já está julgado, Jesus está dizendo que ele está já condenado à condenação eterna. Ora, meus irmãos, se o diabo está condenado a uma condenação eterna, logo eu entendo pela Bíblia que todos aqueles que estão subjugados pelo pecado estão sob o domínio do diabo. E se uma vez eles morrerem no pecado, eles também serão condenados junto com aquele que o escravizou. Eles também pararão no mesmo lugar aonde um dia o diabo vai parar. Então observe o que eu estou te mostrando na palavra de Deus. O que é que Deus quer falar contigo? Deus quer te mostrar que o tanto que tu precisa de Jesus, o tanto que tu está numa condição comprometedora, o tanto que uma vez nós precisamos de um Salvador. Observe a condição do ser humano, é esta sem Deus. Agora, percebam os irmãos, para isso é que Deus revelou o seu plano de salvação. Observe o amor de Deus. Deus olhou dos altos céus e viu que a raça humana estava perdida. E aí eu lembro-me do evangelho que João escreve, capítulo de número 3 e versículo de número 16, onde a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Por causa desta situação comprometedora que o homem estava diante de Deus, subjugado a uma natureza pecaminosa, Deus precisava revelar este plano de salvação ao homem. Deus precisava resgatar o homem de volta para si. Deus precisava nos levar ao entendimento que era preciso Ele dar o seu único Filho para nos buscar de volta, para nos trazer de volta para junto de Deus. Observe o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29. O apóstolo João, vendo a Jesus vindo em sua direção, ele dirige-lhes as seguintes palavras aos discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora João está dizendo: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, meus irmãos, logo a Bíblia vai nos mostrar que há uma necessidade e que Deus está interessado na tua alma. Deus quer salvar a tua alma. Como é que isso vai acontecer, pastora? Entenda uma coisa: Deus deu o seu Filho, Deus colocou ele aqui nesta terra e ele precisava ir para a cruz. Por que ele precisava ir para a cruz? Para nos salvar. É por esta questão que o apóstolo Lucas, melhor dizendo, é por esta razão que Lucas, o evangelista, ele vai dizer no texto que eu li, 19, verso 10, capítulo 19, verso 10, que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Nós precisamos entender que Jesus morre naquela cruz, que Jesus veio a esta vida para derramar o seu sangue, para nos perdoar os nossos pecados, para nos resgatar de volta para Deus.
Escute uma coisa, a todo tempo a Bíblia nos orienta, meus irmãos, a nós não pecarmos, mas a Bíblia Sagrada também mostra para nós que nós já estamos debaixo de uma natureza pecaminosa. Quando João escreve a sua carta, a primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 1 e 2, a Bíblia diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus morreu naquela cruz para te tirar debaixo do jugo do pecado. Jesus morreu naquela cruz porque ama a minha e a tua alma. Jesus morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna, para nos livrar da condenação eterna. Quem sabe tu estás me vendo neste momento e nunca ninguém falou isso para você. Quem sabe nunca ninguém te explicou essas coisas, mas eu venho aqui como pregoeiro da palavra de Deus nesta oportunidade, te esclarecer para ti que tem um plano de salvação para a tua vida, que Jesus está interessado na tua alma. Quem sabe você nunca o reconheceu como seu Salvador, mas eu quero te dizer nesta oportunidade que há uma oportunidade e há uma necessidade para ti reconhecer a Jesus como Salvador, porque Ele ama a tua alma, Ele ama a tua vida e Ele quer salvar a tua alma. Entenda uma coisa: Jesus foi para a cruz porque nos ama, Jesus foi para a cruz porque quer nos salvar, Jesus foi para a cruz porque está interessado na minha e na tua alma. Então nós precisamos entender e precisamos reconhecer. O que eu faço, pastora, para me salvar? É preciso um reconhecimento e é preciso confessar a Cristo como teu Salvador. É preciso, quem sabe você que está me ouvindo, um dia você teve a salvação, um dia você teve esta comunhão com Jesus, um dia você teve livre deste jugo do pecado, mas quem sabe no decorrer desta caminhada você perdeu a comunhão com o Senhor. Quem sabe você voltou às práticas do pecado, ou quem sabe então você voltou à sua origem antiga, à sua velha natureza pecaminosa. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, eu estou aqui neste momento para falar para ti: Jesus quer que você volte para Ele, Jesus quer que você volte a clamar o seu perdão, Jesus quer que você volte a se entregar para Ele, porque Ele quer salvar a tua alma. Esta é a palavra que o Senhor tem colocado nesta oportunidade no meu coração. Existe um plano de salvação e Jesus quer salvar você. Eu estou encerrando este vídeo dizendo: do que nos adianta conquistar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Do que nos adianta ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma condição financeira boa e perder a nossa alma? É necessário nós entender, meus irmãos, que após esta vida existe uma nova vida, que a Bíblia chama de vida eterna. Em João 3,16 Jesus falou. O que é que Jesus falou? Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo me mostra, meu irmão, que existe uma vida após esta vida. Esta vida que nós estamos vivendo aqui é uma vida passageira, é uma vida que vai passar, mas a vida que virá depois desta vida, a Bíblia diz e Jesus disse que esta vida é eterna, e Deus quer te dar salvação eterna, Deus quer te livrar da condenação eterna. É preciso tu crer nisso, meu irmão. Escute uma verdade que eu quero
quero te dizer, tudo isso é por fé, porque Jesus disse: se você crê, terás a vida eterna. Então é preciso tu usar a tua fé, e fé significa crer. Para todo aquele que nele crê, não pereça, para todo aquele que nele crê. Veja a palavra crer. É necessário tu ter fé, é necessário tu acreditar que isso é real, porque isso é de fato real. Escute uma coisa que eu quero te dizer: isto aqui é uma taça. Escute esta verdade, preste atenção. Isto aqui é uma taça de vidro, mas se eu projetar a minha mente e colocar a minha razão, e ela dizer para mim que isto é uma pedra, eu vou ter na minha razão que isto é pedra, eu vou acreditar que isto é uma pedra. Mas escute, meu irmão, isso nunca deixará de ser uma taça, isso nunca vai deixar de ser o que ele é. Não é pelo fato, meu irmão, daquilo que eu acredito, daquilo que a minha razão acredita, que muda a verdade, não. É pelo fato daquilo que ela é. Então eu quero terminar dizendo: a salvação é real, a perdição é real. Se eu acreditar que existe um céu ou não vai mudar a diferença, não vai fazer a diferença, não vai mudar a verdade. Por quê, meu irmão? Porque o céu é real, porque o inferno é real, Deus é real e o diabo também é real. Então eu quero te dizer uma coisa: independente se eu aceite ou não, independente se eu creia ou não, Deus o Senhor quer me salvar, Deus o Senhor quer me abençoar, Deus o Senhor quer mudar a minha vida e me alcançar para uma salvação. Independente se eu creio ou não vai mudar a verdade. Jesus morreu para nos salvar, Jesus morreu para te salvar, e tu precisa reconhecer o sacrifício da cruz, porque Jesus está preocupado com a tua vida, Jesus quer salvar a tua alma. A pergunta para encerrar é essa: se Jesus te chamasse hoje, você está salvo? Você é um salvo em Jesus? Você precisa de Jesus, e se Ele te escolhesse neste momento para levar-se juntamente consigo, você está preparado? Você está salvo? Você pode dizer: ora vem Senhor Jesus? Pense nisso, meu irmão, pense nesta palavra, pense na salvação da tua alma, pense que Jesus morreu para te alcançar, e de fato Ele quer. Eu quero orar contigo neste momento, em nome de Jesus, e quero deixar esta palavra para a tua meditação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoe agora a todos que vão contemplar este vídeo, Senhor, a todos os que estiverem assistindo este vídeo, que o Senhor Deus abra o entendimento e dê a compreensão para esta vida, Senhor, que a maior necessidade que um homem tem, que uma mulher tem, Senhor, não é ficar rico, não é ser milionário, Senhor, mas a maior necessidade que o homem tem é alcançar a sua alma para a salvação, é alcançar o Senhor para ser salvo. Por isso eu te peço agora, Senhor, abençoa todos neste momento e salva todos quanto ainda não estão salvos, pelo poder do teu nome e pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe em nome do Senhor.